Bom dia a todos. A gente vai tratar hoje de mais uma micose subcutânea, que é o micetoma, tá? E aqui novamente o nosso roteirinho, né? Introdução, histórico, manifestação clínica, agente etiológico, diagnóstico, tratamento. Então vamos lá partir para a introdução e contexto aí dessa que é uma micose relativamente rara, mas que a gente precisa passar por ela, pelo menos para vocês terem uma noção, caso eventualmente vocês venham encontrar um caso de micetoma pela frente. Tá? Então vamos lá, introdução e contexto, né? Pegando novamente aqui as nossas micoses classificadas pela Clarice Zayas, eu tenho as micoses subcutâneas que são adquiridas por trauma, ficam circunscritas na adjacência do local da inoculação do fungo, e eu tenho várias dessas micoses que são subcutâneas, sendo que o que a gente vai tratar hoje são os micetomas, mais especificamente os eumicetomas, que a gente vai ver daqui a pouco qual a diferença dele para os actinomicetomas, tá? Que é isso que a gente vai tratar aqui. Então, primeiro, o micetoma pode ser definido como o quê? Basicamente, uma infecção crônica de pele e tecido subcutâneo, né, adquirida por trauma, né? Normalmente afetam os pés, embora possam afetar outras partes do corpo. Vocês vão ver que praticamente todas as fotos que vão ser mostradas são fotos de pés. E uma das coisas que caracteriza o micetoma é que ele apresenta uma fistulização e ele apresenta grãos, né? Então, através dessas fístulas surgem pequenos grãos, como se fosse um pequeno grão de arroz. A gente vai ver que no micetoma fúngico, esse grão de arroz ele constitui o quê? Um compactado de hifas. Essa é a grande característica, então, dos micetomas, é a presença de grãos. E assim como outras micoses, o curso do micetoma ele é muito crônico, de meses ou anos, né, e afeta muito pouco a saúde geral do paciente. Por isso que muitas vezes ele vai acabar indo no médico ou buscar atendimento quando o quadro está bastante avançado. E eu tenho dois tipos de micetomas. Eu tenho os actinomicetomas, que estão aqui em cima, vou trocar aqui a caneta, os actinomicetomas e os eumicetomas. Eles são diferentes, basicamente, porque os actinomicetomas são causados por bactérias e os eumicetomas são causados por fungos, né? Os actinomicetomas são causados por bactérias filamentosas, que em alguma época já foram confundidas com fungos, inclusive. E a grande diferença em termos clínicos dessas duas manifestações é que os actinomicetomas eles têm uma secreção bastante característica, serossanguinolenta, enquanto que os eumicetomas eles são secos, eles não têm secreção. Então, clinicamente, a gente consegue fazer uma pequena distinção aqui. E aqui eu vou mostrar alguns actinomicetomas só a título de comparação, porque a gente não vai tratar deles nessa aula. Tá? Aqui é um actinomicetoma por Actinomyces israeli, né? Como a gente está vendo aqui, né? Reparem na quantidade de secreção purulenta que tem. Esse aqui é uma bactéria que faz parte da microbiota, né? Então a gente pode dizer que as infecções pelo Actinomyces israelis são infecções endógenas, né? O agente já está na microbiota e adentra quando eu tenho algum tipo de trauma que introduz o fungo nos tecidos do hospedeiro. Aqui já é um outro micetoma e dá para perceber bem a secreção que existe aqui, só que causado pela Nocardia brasiliensis, que é outra bactéria filamentosa. Tá? Essa aqui já não é parte da microbiota, ela é uma bactéria habitante de solo, então eu tenho uma infecção exógena quando o fungo vai ser introduzido através de um trauma mecânico que introduz ele do ambiente para o tecido do hospedeiro. E aqui só mais um ilustrativo de outro actinomicetoma por nocardia, também mostrando bastante secreção aqui, né? E o pele tem um grande aumento de volume, uma enorme parte disso é fibrose. E aí a gente passa para os eumicetomas, que são aqueles micetomas causados por fungos e não por bactérias. Tá? Um rápido histórico aqui em relação aos eumicetomas.
né? O primeiro relato que a gente teve, olha que coisa curiosa, né? Foi num livro indiano em 1500 antes de Cristo, ou seja, faz muito tempo, né? Então tem uma citação que eles chamam de pé de formigueiro e o descritivo bate com o que a gente conhece de eumicetoma. E não por acaso, né? O primeiro caso relatado de micetoma foi feito na Índia também, por um pesquisador francês chamado Gil, em 1842, século XIX, numa cidade chamada Madura, que, aliás, um dos fungos causadores de micetoma acabou ganhando o nome da cidade, ganhou o nome de Madurella. Tá? Ele chamava essa doença de pé de madura. E em 1860, um pouco depois do primeiro caso, Carter chama esse quadro de micetoma, porque ele é uma grande tumoração, é um aumento de volume bastante grande dos pés, né? Então essa palavra micetoma ela tem um elemento de composição aí para referir aumento de volume. E no início do século XX, o Pinot estabelece os dois tipos de micetoma que a gente acabou de ver agora, que é o actinomicetoma e o eumicetoma. Então, a gente vai tratar a partir de agora exclusivamente do eumicetoma. E aqui vão algumas manifestações clínicas dos eumicetomas. Tá? Como a gente referiu já, a grande maioria acontece nos pés, mas eu posso ter micetomas em mãos ou em outras partes do corpo, mas que também se restringem à parte de baixo, né? Pernas e joelhos. Então, reparem que é sempre algum local que vai ocorrer um tipo de trauma para a inoculação do fungo. Então, aqui eu tenho um pé que está bastante inchado, como vocês estão vendo, né? Esse inchaço não é uma inflamação simples, é uma inflamação crônica que induziu uma grande fibrose aqui, né? E aqui vocês estão vendo as pequenas fístulas, ó, por onde drenam os grãos do eumicetoma. A mesma coisa a gente tem aqui nesse outro pé. Aqui a mesma coisa, reparem no aspecto seco da lesão, então eu não tenho secreção serossanguinolenta, tenho aqui as fístulas, tá certo? Por onde drenam esses grãos. Essa aqui é uma imagem que eu gosto bastante. Aqui do lado direito tem um fungo causador de micetoma, que é um acremônio, mas o que interessa aqui é essa lesão no pé, em que a gente consegue até ver aqui em relevo a presença desses grãos no tecido aqui do subcutâneo desse sujeito. Então, esses grãos aí são compactados de hifas e a gente consegue, inclusive, ver eles abaixo da pele. E aqui é um outro eumicetoma com bastante destruição óssea aqui ocasionada. Aqui mais um pé com micetoma com várias fístulas aí para drenagem dos grãos. E aqui, por fim, uma última imagem também mostrando um pé bastante aumentado em termos de volume. Então, vocês repararam, né? Todas as imagens são de pés. E qual que é o agente dos eumicetomas, né? Aqui, da mesma maneira que nas cromomicoses, eu vou ter uma pleiade de agentes diferentes. Então, não existe um único agente. Tem diversos gêneros e cada gênero pode ter diversas espécies. É uma coisa bastante complicada isso aqui, né? O que acontece é que eu tenho diferentes fungos ocasionando o mesmo quadro clínico, uma tumoração com aparecimento de grãos. E aqui uma pequena lista, uma pequena amostra de alguns dos principais fungos causadores de eumicetomas. Então, reparem, tem vários gêneros aí, cada gênero com várias espécies, e eu destacaria só alguns dos mais comuns, mais falados, o Acremonium, a Madurella e a Pseudolascaria. Tá? E aqui é um mapinha mostrando a região onde ocorrem os micetomas, né? Reparem que é uma zona tropical aí do planeta, que aborda desde a Índia, que ficou famosa pelos primeiros relatos, até o nosso país, especialmente na região norte. Tá? E o diagnóstico, como é que ele é feito? Novamente, o nosso tripé aqui de diagnóstico, exame direto, semeadura, isolamento e identificação, que é o microbiológico clássico. No exame direto,
Aqui aí tem algumas coisas diferentes. Eu vou fazer uma análise dos grãos, ou seja, aqueles grãos que estão saindo pelas fístulas, eu vou pegar e vou avaliar tanto macroscopicamente quanto microscopicamente. Macroscopicamente, eu vou avaliar uma série de características para tentar convergir para algum diagnóstico. Essa aqui é uma tabelinha em que eu tenho aqui os agentes, alguns agentes de micetoma, tem algumas bactérias, inclusive a nocardia está aqui, brasiliensis asteroides, e tem alguns fungos, né? E as características do grão. Então, branco amarelado, branco hialino, negro, o tamanho, se é oval, se é irregular, em forma de clave, tá? E assim por diante. Então, num primeiro momento, eu tenho uma avaliação macroscópica do grão que me sugere um possível agente etiológico. Mas, posteriormente, eu vou avaliar esse grão microscopicamente, né? E microscopicamente, eu vou, aqui à esquerda eu tenho a imagem de um grão e aqui sucessivamente maiores aumentos, até que aqui à direita dá para a gente perceber os filamentos do fungo. Né? No caso dos grãos de eumicetoma, eu tenho filamentos bastante grosseiros e bastante compactados. No caso dos actinomicetomas, que são aquelas bactérias filamentosas, os filamentos são muito delicados, muito fininhos e muito mais frouxos. Então tem uma pequena diferença aí. Embora o próprio quadro clínico já denuncie, né, se é um actinomicetoma ou um eumicetoma, quando eu olho o grão no microscópio, o detalhe do tamanho das hifas e da compactação também me ajuda a discernir entre um e outro. Isso aqui não é suficiente para identificar um fungo, então eu chego no máximo, olha, isso aqui é um eumicetoma mesmo, eu estou vendo aqui um compactado de hifas grosseiras. Tá? Aqui em maior aumento, mostrando as hifas, ó, dá para a gente ver. Aqui a mesma coisa, eu tenho menor aumento aqui à esquerda e a partir da direita eu vou aumentando, né? E nesse ponto aqui, nessa última imagem à direita, eu tenho isso aqui. Então dá para a gente ver bastante bem as hifas e eu tenho aqui algumas bolinhas de parede bem escurecida que são clamidoconídeos. Então, isso é outra coisa que é apresentada por muitos desses agentes, que é a formação de clamidoconídeo, que é uma forma de resistência. Geralmente eles são bem arredondados, com parede dupla, bastante nítido. Aqui é uma imagem em maior aumento ainda, né? E aqui mostrando alguns clamidoconídeos junto com esse compactado de hifas que vocês estão enxergando aqui, ó. Aqui uma outra imagem de um compactado, né? E então a gente consegue ver aqui, ó, um emaranhado de hifas e eu tenho várias bolinhas aqui que são clamidoconídeos intercalados entre as hifas, tá? Então mais um exemplo aí do que a gente enxerga no exame microscópico dos grãos. E isso, como isso não é possível identificar o fungo que está causando, né? Eu tenho que fazer a semeadura e isolamento desse material. Isso aí é feito em meio saburô acrescido de cloranfenicol. Neste caso aqui eu não posso colocar cicloheximida de jeito nenhum, porque grande parte dos fungos causadores de micetoma são sensíveis à cicloheximida. Então ela está fora aqui. O cloranfenicol é importante por questões de evitar crescimento bacteriano, desde que a minha suspeita esteja bem fundamentada em termos de eumicetoma. E a identificação final do bolor que crescer nessas placas, isso é uma coisa que tem que ser feita com algum cuidado, porque muitos desses bolores que causam micetomas, eles são fungos contaminantes de ar. Então eu tenho que fazer isolamentos repetidos, às vezes, para provar que um determinado isolado é realmente o causador daquele micetoma. E a identificação de fungos filamentosos geral é por morfologia, tanto macromorfologia, em que eu vou enxergar as características da colônia, né, aspecto, cor, produção de pigmento, cor do reverso e assim por diante, velocidade de crescimento, aqui é um acremônio, quanto a micromorfologia, que é, aliás, o mais importante, porque é aí que eu tenho maior riqueza morfológica. Tá? Então, aqui eu coloquei com alguns exemplos, um acremônio, uma curvulária, um cedospóreo,
e uma exofiala, que são alguns dos agentes de eumicetoma. Com relação ao tratamento, aqui tem uma repetição de outras circunstâncias, como no caso das cromomicoses, né? O tratamento ele envolve cirurgia para retirada do tecido comprometido e envolve a utilização de alguns antifúngicos como a anfotericina B. Mas no caso dos micetomas, o tratamento tem uma taxa de sucesso muito baixa, tá? Porque eu tenho muito tecido fibrosado, né? Então, de forma mais ou menos semelhante ao que ocorre na cromomicose, quando eu tenho um grande comprometimento, eu não consigo mais me livrar do fungo e eu acabo tendo que fazer a amputação do pé. Tá? E por fim, para a gente encerrar, eu estou colocando aqui um diferencial, né, diagnóstico diferencial, com um quadro clínico chamado botriomicose, que é também uma tumoração em que eu tenho aparecimento de grãos, porém, esses grãos aí não têm fungos. Eles são grãos de bactérias, ou seja, eu tenho uma tumoração com infecção bacteriana e esses grãos, quando eu vou observar no microscópio, eu vejo aqui, a imagem não está excelente, mas dá para a gente perceber aqui que existem uns pequenos bastõezinhos, e isso aqui são bactérias. Então, eu não tenho hifa nos grãos da botriomicose, eu tenho bactérias. Tá? Então, geralmente, pequenos bastões ali que caracterizam as bactérias. Né? Por que se chama botriomicose? Né? Isso aí nada mais é do que uma grande oportunidade de fazer uma pegadinha na prova, tá certo? Vocês vão ver que essa não vai ser a única oportunidade em que a nomenclatura ela atrapalha o raciocínio da gente, tá ok? Então, com isso, a gente chega ao fim aí da aula dos micetomas. Vai haver uma testagem com alguns testes relacionados a isso e depois na aula síncrona a gente resolve as dúvidas e a testagem. Tá ok, gente? Até lá!